Oi pessoal, aqui é a Rê de volta em mais um vídeo para essa série de vídeos aí em razão do aniversário do canal, que vai ser no dia 30 de junho. Se você não sabe, do dia 23 ao dia 30 de junho vão ter vídeos todos os dias aqui no canal, então todos os dias desse mesmo horário você pode encontrar vídeos novos aqui no canal, todos um pouco voltados mais para releitora, para como que essa minha relação com os livros mudou ao longo dos anos de canal, como que o meu gosto literário também foi mudando ao longo do tempo em razão do canal principalmente, né? Mas enfim, se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui no card a playlist pra você ir lá assistir todos os vídeos que já saíram aqui no canal. E se você quer ficar por dentro das próximas, né, das próximas novidades, dos próximos vídeos, sugiro que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho que fica aqui do ladinho pra você ficar por dentro das notificações. E também convido você a seguir o canal lá nas redes sociais, porque lá o nosso contato é bem mais próximo e você fica sabendo de tudo bem antes por lá também. Então fica tudo sempre aqui linkado na descrição do vídeo, só ir lá seguir e ficar acompanhando aí as novidades. Hoje eu resolvi conversar com vocês sobre booktubers, ou pessoas que falam sobre livros na internet de modo geral, não necessariamente no YouTube, que influenciaram muito assim as minhas escolhas de leitura ao longo desses anos de canal e que foram basicamente assim o motivo para que a releitora tivesse essa transformação aí ao longo dos anos de canal, né? Foi tendo contato com essas pessoas que os meus gostos literários foram mudando ao longo do tempo. Antes de começar a falar sobre essas pessoas, né, que estão conversando sobre livros na internet, eu queria explicar um pouco sobre a influência dessas pessoas na minha vida literária desde o princípio, assim, desde antes de eu ter canal. Essas pessoas que eu vou mencionar com vocês aqui hoje, elas influenciaram o meu gosto a partir do momento em que eu comecei a criar o canal, porque eu tive contato com elas depois de já ter o meu próprio canal. Mas antes disso, gente, eu tive contato, assim, com muitos booktubers, muitos, e tipo assim, o booktube não é de agora, né? Então, desde muito antes de eu ter o meu próprio canal, eu já acompanhava outros canais que influenciaram o meu gosto e que principalmente me incentivaram a ler cada vez mais. Então tem pessoas aqui que eu acompanho desde o princípio do canal delas, sabe? Tipo a Paola, tipo a Ione, tipo, assim, tem pessoas inclusive que nem tem mais canal hoje em dia, tipo a Gil Fernandes. A maioria das pessoas nem devem conhecer a Gil Fernandes porque ela teve canal muito tempo atrás e hoje em dia ela não tem mais. Mas enfim, são pessoas que me incentivaram muito a ler ao longo do tempo. E enfim, né, são pessoas que eu guardo com muito carinho no meu coração porque eu tenho um relacionamento, né, sei lá, uma relação de gratidão muito forte com elas por esse princípio meu, né, na leitura. Porém, hoje eu vou mencionar com vocês algumas pessoas que, como eu disse, influenciaram o meu gosto literário a partir do momento que eu passei a ter canal e a conhecer outros canais, a conversar com outras pessoas, a ter contato com outros tipos de livros que eu não tinha antes e que foram me moldando ao longo desses anos de palavras adjetivas e fizeram com que eu me tornasse a leitora que eu sou hoje. Vou começar falando de uma mulher incrível que é também amiga minha, Juliana Cirqueira. A Ju, eu acompanho ela desde antes de eu ter o meu próprio canal, porém, desde lá, assim, ela já me influencia com as leituras dela. Mas eu diria que de uns anos pra cá, essa influência passou a ser um pouco mais forte depois que a gente se aproximou e que a gente começou a trocar figurinhas sobre livros ali, não só pelos vídeos, mas também, sabe, assim, eu e ela juntas. E a Ju tem umas indicações de livros, uns gostos de livros que são muito parecidos com os meus. Eu diria que, assim, de modo geral, boa parte dos livros, são todos os livros que ela já leu, eu li também e eu gostei, entendeu? Então, assim, a gente tem muito essa compatibilidade de gostos no que diz respeito a livros e eu gosto muito disso, sabe? Porque tanto eu posso indicar livros pra ela que ela vai gostar muito, quanto o inverso, entende? Então eu sinto que com a Ju eu tenho essa conexão com relação a gosto literário, sabe? Os gostos dela e os meus são muito parecidos. Uma outra mulher que influenciou meu gosto literário, e isso assim, de uns 2 anos pra cá, é a Isabela Lubrano. Eu acompanho a Isabela tem algum tempinho também. Eu não sou próxima dela, eu só assisto os vídeos dela e eu acho muito interessante a forma como ela tem de falar sobre os livros, que ela sempre vai trazer informações a mais do que aquilo que ela leu, entende? Ela sempre traz contextos, tanto históricos quanto políticos, ela sempre explica tudo de uma forma muito didática, eu acho isso muito interessante. Além, é claro, de ela trazer livros que, assim, são completamente fora da minha zona de conforto. Talvez não hoje, porque hoje eu leio um pouco mais do tipo de livro que ela recomenda no canal dela, mas no passado, quando eu comecei a acompanhar a Isabela, assim, eu não lia nada daquilo que ela sugeria, sabe? Então, com o tempo, assim, eu assistindo os vídeos dela, eu vendo a forma como ela explicava sobre os livros, o que ela achava daqueles livros, ela foi me deixando curiosa pra conhecer esse tipo de literatura, né? Conhecer esses livros diferentes que, assim, eu não lia naquela época. Então eu comecei a fazer a leitura desses livros e
Hoje em dia eu posso dizer que a leitora que eu sou hoje foi também ali, né, tem influência de Isabela Lubrano, das dicas que ela deu de livros, enfim, né, gente, já botei vários livros na minha TBR, na minha wishlist aí por conta da Isabela, e eu gosto muito então dessas indicações que ela dá. Eu só queria ter tempo, gente, pra ler mais desses livros que essas pessoas todas aqui estão me indicando, sabe, indicam pra todo mundo, porque assim, eu fico com muita vontade de ler tudo, e eu simplesmente não tenho tempo suficiente pra tudo isso, mas são pessoas que assim, me deixam com muita vontade de ler os livros que elas estão indicando, sabe? A próxima é a Vitória Doso. Gente, a Vitória, ela é incrível, ela é muito engraçada. Enfim, eu acompanho a Vitória também tem uns 2 anos, talvez, e ela é uma outra pessoa que tem um gosto literário muito parecido com o meu, atual, né? Então, assim, com o passar do tempo, conforme eu fui tendo contato com outras pessoas, com outros booktubers, tendo contato com livros diferentes daquilo que eu vinha lendo, eu fui percebendo pra onde que esses livros, essas pessoas, assim, estavam me fazendo ir, sabe? No que diz respeito a preferência de livros. E quando eu conheci a Vitória, eu percebi que ela tinha um gosto muito parecido com o meu também, e muitos dos livros que ela já sugeriu, ou eu fiquei com muita vontade de ler, ou eu já tinha lido e eu concordei com o que ela achou, sabe? A gente tem também ali nossas discordâncias no que diz respeito a livros, tem livros que eu gostei que ela não gostou e vice-versa, mas no geral eu diria que ela tem um gosto muito parecido com o meu também. Inclusive, eu adquiri recentemente o E o Vento Levou por causa dela. Eu estou lendo Os Miseráveis, não unicamente por causa dela, mas eu lembro que na época que ela tava lendo, ela falava muito sobre Os Miseráveis e já era um livro que eu queria muito ler, então ela meio que foi me dando um empurrãozinho assim, sabe, pra eu chegar a ler Os Miseráveis também. Então a gente tive aí essa influência de Vitória Doso em algum momento da minha vida no que diz respeito à literatura. Uma outra pessoa é a Amanda Azevedo, do Lendo e Comentando. Essa pessoa eu acompanho, olha, desde os primórdios de Booktube, quando nem existia a palavra Booktube ainda, eu já acompanhava a Amanda. Eu lembro dela, gente, eu nunca vou esquecer de um vídeo dela participando de um amigo secreto e ela indo levar o livro no correio, cheio de vergonha. Olha as coisas que a pessoa lembra, né? Mas eu lembro disso. E eu lembro também que muitos dos livros que ela sugeriu lá no Lendo e Comentando nessa época, e até hoje em dia, né, eu quis muito ler e eu cheguei a ler vários livros que ela indicou. Um que eu amo muito e que eu lembro que nitidamente que foi por influência dela foi o A Invenção das Asas. E assim, a Amanda é outra pessoa que tem um gosto muito semelhante ao meu. Eu acho ela uma pessoa muito sensata no que diz respeito às críticas dela com os livros e tal. Basicamente tudo que ela fala eu digo assim, lindíssima, disse tudo, tá certíssima. Eu adoro o canal dela, gosto muito dela enquanto pessoa também. E ela foi mais uma pessoa que, assim, moldou ali o meu gosto literário ao longo da minha vida. Só que dessa vez vai um pouquinho antes do canal, né? Então é de longa data. Coloquei também a Tamires do Resenhando Sonhos, porque sempre que eu tô a fim de ler uma fantasia é a Tamires que eu recorro. Por mais que ela seja super crítica, sabe? As pessoas inclusive já chegaram a falar pra ela que nada agrada a ela, mas enfim, eu achei meio grosseria. Mas ela é uma pessoa bastante crítica, bastante exigente no que diz respeito às histórias, o que pra mim, assim, é um ponto super positivo, sabe? Porque sei lá, me deixa saber que ela é uma pessoa que não vai se agradar com qualquer coisa, entende? Então se a Tamires gostou de alguma coisa, porque essa coisa deve ser realmente boa. Então quando eu tô a fim de fazer uma leitura de uma fantasia, é pra Tamires que eu corro. Não só fantasia, né, mas é porque na maioria das vezes o que ela lê e o que ela recomenda são fantasias, tem mais ficção científica, tem um pouco também de distopia, enfim. Quando eu tô a fim de fazer uma leitura assim, é a ela que eu recorro. Ela tem sempre umas sugestões de livros assim, muito... Eu não sei, acho que foge um pouquinho do que tá sendo lançado, apesar de ela também trazer lançamentos. Ela lê livros que estão sendo comentados na gringa, né, e traz pra resenha pra gente aqui. E eu lembro nitidamente de recentemente ela ter feito uma resenha de Vicious, da Victoria Schwab. E eu tava meio assim, se eu teria vontade ou não de ler. Daí eu vi a resenha dela e eu falei, acho que eu leria. E daí a Galera Record, acho que foi a Galera, publicou esse ano e eu já fiquei com vontade, que se chama Vilão, né, a tradução aqui pro português, mas enfim, né, Tamires é mais uma pessoa que com o passar do tempo foi me apresentando literatura fantástica e me fazendo ter mais esse contato com esse tipo de literatura. Só faltam mais 2, gente, pra eu comentar com vocês. O primeiro, né, a primeira desses 2 últimos é a Mel Ferraz, e a Mel Ferraz é uma que eu acompanho, olha, desde muito tempo atrás. Tipo assim, na época que eu acompanhava a Mel, ela não lia, ela também passou por muita, né, mudança de gosto literário e tal, conforme ela entrou pra faculdade, etc. Mas na época que eu acompanhava a Mel, ela tava prestando direito
ela não ia fazer estudos literários nem nada, ela tava prestando direito. E ela lia muito livro, assim, mais jovem, sabe? Que eu me identificava muito porque eu tenho a idade bem parecida com a dela, eu imagino. E daí ela leu também uma série que eu amo até hoje, que é A Maldição do Tigre. Eu lembro dela lendo, fazendo resenha sobre esses livros. Nem sei se ainda tem esses vídeos no canal dela, mas eu lembro dela fazendo essas resenhas. Então, a partir do momento que eu conheci a Mel, que eu vi que ela tinha uns gostos parecidos com os meus da época, eu comecei a acompanhar. E com o passar do tempo, eu fui acompanhando também essa mudança dela no que diz respeito a gostos literários. E com isso ela foi me apresentando mais coisas novas, assim, diferente daquilo que eu tava lendo, sabe? Das fantasias que eu tava lendo, dos YAs, dos New Adults que eu tava lendo. Então ela foi me apresentando diferentes tipos de livros que me tiraram da minha zona de conforto. Então eu diria que Mel Ferraz e eu temos essa questão da transformação, né, enquanto leitores ao longo do tempo. E eu acho que eu também fui muito influenciada por ela nessa questão de acompanhar a transformação dela e acabar me transformando um pouco junto no processo, entende? Então, a Mel é outra pessoa que, assim, super ajudou a me moldar, né, na leitora que eu sou hoje. Por fim, e mais recentemente, eu quis colocar aqui o Bookster, né, o Pedro Pacífico, que eu acompanho tem bem menos tempo do que todas essas outras pessoas. E ele é uma pessoa tão querido, assim, uma pessoa bem doce, sabe? Eu gosto muito da forma como ele fala sobre os livros, como ele se expressa sobre os livros, sabe? Eu me identifico muito na forma como ele tem de falar sobre os livros, sabe? As conclusões que ele tira sobre os livros que ele lê, o que ele acha interessante pontuar sobre essas leituras, eu acho que a gente tem esse ponto meio que em comum, assim. E eu gosto muito também das indicações que ele faz, porque são livros que eu acho que eu não leria se não fosse por iniciativa dele e de outras pessoas, né? Mas tem livros que ele fala que, assim, eu não tinha visto outras pessoas falando. Mas, enfim, Pedro Pacífico também é uma pessoa que de 2 anos pra cá, 1 ano e meio pra cá, me ajudou a conhecer novos livros e a mudar um pouco, não diria nem o meu gosto, mas, tipo assim, a ser apresentada a livros diferentes ao longo do tempo, sabe? Então essa é a lista de booktubers que ajudaram a moldar a leitora que eu sou hoje. E eu quero saber quais são os booktubers que influenciaram o seu gosto literário, o leitor que você é hoje. Comenta aqui embaixo quem que você acompanha, quem que você gosta de acompanhar, quais pessoas que dão as melhores sugestões pra você. Eu tô assim, olha, sempre disposta a conhecer novas pessoas, novos booktubers, novos bookstagrammers, enfim, né? Acompanhar novas pessoas que estão falando sobre livros que vão diferente daquilo que eu tenho lido ultimamente, sabe? Então eu adoro ser desafiada, eu adoro ser apresentada a coisas novas, diferentes e sair da minha zona de conforto, né? Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber e acompanhar essas pessoas. E se você gostou do vídeo, deixa já o seu curtir, não se esquece de se inscrever para ficar por dentro das novidades, das próximas atualizações aqui dessa semana. E a gente se vê então amanhã, nesse mesmo horário aqui no canal, pro vídeo de amanhã. E eu espero muito que vocês gostem. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.